todas as experiências que vivenciamos até o momento presente se encontram gravadas em nossas conexões entre os neurônios e as células cerebrais. Eles vêm à tona por eventos de associação. Isso quer dizer que, ao termos uma experiência presente que seja semelhante com alguma do passado, os neurônios se conectam e, a partir daí, a forma como observamos a experiência do presente é então influenciada pela memória do passado. Por exemplo, um exemplo bem comum é quando ouvimos uma música que era muito apreciada por nós na juventude, lembrando de épocas em que não tínhamos muitos compromissos e que a vida parecia ser melhor. Esse gatilho mental, no caso da música, ativou conexões neurais de memórias do passado, porque naquela época a experiência de vida boa estava associada a esta música. E esta memória vai influenciar o seu estado emocional e, consequentemente, a sua experiência atual, de forma positiva, com a sensação de que você é muito mais maduro e aproveita melhor a vida, ou negativa, por pensar que aquela é a melhor fase da sua vida e que você não viverá mais ela. Enfim, nosso cérebro é associativo e sempre está buscando associações das nossas experiências do presente com algumas do passado. E mesmo que às vezes não tenhamos consciência ou clareza de uma memória, ela influencia nosso comportamento da mesma forma. Um exemplo clássico é levar brinquedos sempre que você visita um amigo que tem filho, por exemplo. Então, o cérebro do filho do seu amigo, ele já criou uma associação com a sua visita e o presente. Então, para ele, a sua pessoa não importa. O que importa é o brinquedo e a satisfação que este traz para ele. Então, o dia que você não levar o brinquedo, observe a diferença no comportamento da criança. Crianças são péssimas em fingir. E não fique chateado. Lembre-se de que o cérebro dela criou uma associação. E ele ainda é uma criança e não sabe lidar com a surpresa. Ainda está em desenvolvimento o músculo da empatia. Essas memórias influenciam as crenças limitantes ou crenças fortalecedoras, que nada mais é do que um conjunto de associações que o seu cérebro possui sobre determinado assunto, como dinheiro, saúde, relacionamentos, espiritualidade. De forma prática, se no cérebro do seu filho há muitas associações negativas relacionadas ao relacionamento, por exemplo, por conta de várias experiências ruins que ele presenciou com você, com amigos, parentes, isso vai influenciar no futuro quando ele precisar se relacionar com uma pessoa. Cabe lembrar também que quando recontamos um fato da memória, nunca a revivemos de fato como aconteceu. Isso se explica porque nunca nosso cérebro é capaz de recrutar as mesmas redes neurais que estavam envolvidas no momento exato do passado quando a memória foi codificada. Muitas outras conexões neurais diferentes de quando o fato ocorreu estarão acionadas, proporcionando assim uma contação fictícia da história, embora rica em detalhes. Agora vamos entender mais sobre a memória. Ela se divide entre memória implícita e explícita. De forma breve, memória implícita são aquelas que não lembramos, mas que estão influenciando o nosso comportamento. E memória explícita se dá quando conseguimos nos lembrar de um episódio passado. Entendendo melhor a implícita. Vamos supor que o seu filho tenha que ser retirado de você para fazer uma pequena cirurgia. E a equipe inexperiente ou seguindo um protocolo um pouco desumano, ao invés de sedá-lo para adormecer em seu colo e só depois ir para a mesa de cirurgia, não. O retira chorando, esperneando, pois ele não quer ir com aquelas pessoas estranhas e você não faz nada para evitar de levá-lo. Essa experiência, uma vez que aconteça, já possui um alto impacto emocional, capaz de influenciar o futuro do seu filho. Então, um tempo depois, ele começa a chorar que não quer ir para a escola, por exemplo. E você o pergunta por quê? E ele não sabe dizer, pois a escola é muito boa, professores excelentes, e não há como ter um motivo aparente. O motivo, então, desse comportamento incompreensível são as memórias implícitas, com a experiência traumatizante já codificadas no passado. Está havendo, então, uma semelhança com a experiência do presente. No caso, você deixar ela ir com outras pessoas, se separar de você. Ela reage assim sem saber o porquê e mesmo você não vai compreender, a não ser que aprenda sobre memórias implícitas e explícitas. Mais adiante falarei como proceder nessa situação. Uma outra forma de memória implícita atuar na nossa vida é através da proteção, ou seja, o nosso cérebro guarda informações que nos protegem em situações de perigo, sem ter que usar memória explícita para lembrar de algum episódio semelhante para saber como agir.
Então, a forma como agir em determinada situação está em algum lugar do nosso cérebro e vai controlar o nosso comportamento, nos ajudando a nos livrar de um incidente, por exemplo. A memória implícita ainda preserva energia cerebral, por não termos que pensar em processos complexos a todo momento, como é o caso de dirigir, por exemplo. Quando estamos aprendendo, temos que pensar em soltar o acelerador, pisar na embreagem e em seguida mudar a marcha para logo depois voltar a pisar no acelerador, além de controlar o volante e observar obstáculos em frente e nos retrovisores. Se toda vez que tivéssemos que dirigir e ter que pensar em tudo isso o tempo todo, esgotaríamos a nossa energia de forma rápida. Então, nesse caso, à medida que vamos repetindo as experiências, movimentos, todas essas informações ficam codificadas em nossa memória implícita. O que é interessante em relação a essas memórias e o seu filho é que o cérebro é associativo. Então, quando alguma experiência do presente se liga a alguma experiência do passado, por ser semelhante, essa virá à tona e você agirá diferente, pois o cérebro, neste caso, está sendo influenciado pelas experiências do passado e também está projetando o futuro. Lembra do filho do seu amigo? Pela experiência que ele teve no passado, de ser sempre presenteado na sua visita, e uma visita no presente, quando a criança te ver, o cérebro dela vai se lembrar e vai associar esse resultado que é ser presenteado. Então, neurônios que se disparam juntos e se ligam juntos, ou seja, os neurônios relacionados à sua imagem e sua visita está ligado aos neurônios do prazer em ganhar um brinquedo novo. Esse é o principal motivo do porquê as experiências das atividades do cotidiano, como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, devem estar associadas a experiências divertidas. Ou seja, os neurônios da experiência de escovar os dentes devem estar ligados aos neurônios do prazer. Ao conseguir ligar algum comportamento do seu filho que aparentemente seja incompreensível com algumas experiências traumatizantes do passado, você precisa ajudá-lo a associar esse sentimento de medo com o sentimento de medo que passou quando ele teve a experiência traumatizante. Ou seja, ele precisa entender que este medo que ele está sentindo é porque ele passou por uma situação de muito medo no passado. Após ele compreender melhor o seu sentimento, conseguirá lidar melhor com ele. Você pode orientá-lo, dizer que ele agora que sabe o porquê que tem esse comportamento e esse sentimento, pode ter o controle sobre ele. E você então o ajudar a pensar em coisas boas que estão por trás daquela ação. No caso da escola, você pode dizer, depois que você entra na escola, você encontra seus amiguinhos, você brinca, faz o lanchinho, faz as atividades e depois o papai ou a mamãe sempre está te esperando no final do dia. Então, viu como é divertido você às vezes se separar da mamãe e do papai? Concluindo, sobre essas memórias implícitas, ela codifica nossas percepções, emoções e sensações corporais, assim como todos os mecanismos físicos, andar, correr, nadar, dirigir e etc. Como um cérebro saudável é integração do seu lado esquerdo com o direito e de baixo com o de cima, suas memórias também precisam dessa integração. A região responsável por organizar e tornar explícita uma memória implícita é o hipocampo. Ele é uma espécie de montador, e as memórias implícitas são como um jogo de quebra-cabeça, espalhado. Então, o que ele faz é pegar esses fragmentos espalhados e desordenados por todo o cérebro do seu filho e juntá-los, formando em uma imagem completa, um quebra-cabeça montado, onde agora existe uma memória explícita. Portanto, tenha bom senso. Não tente inventar uma história no passado para tentar justificar um comportamento atual do seu filho. Antes de você tentar descobrir qual evento do passado está fazendo com que seu filho faça birra de forma incompreensiva, procure atender suas necessidades mais básicas. Uma maçã, uma água, carinho, atenção. Se prontifique de ajudá-lo no que ele está fazendo, na tarefa que ele está fazendo naquele momento. A importância de trazer a memória implícita à tona é logo em seguida você conectar o sentimento atual do seu filho com o sentimento da memória. Como já dissemos, criar a associação. Fazendo isso, você o estará ajudando a compreender melhor os seus sentimentos, ou seja, seu filho agora vê sentido no que está sentindo e em sua experiência. Lembre-se de que tudo o que estamos falando aqui tem a ver com conexões ou sinapses neurais, e a forma de alterar estruturalmente um cérebro é proporcionando experiências com propósitos.
Essas experiências em forma de ferramentas também estamos lhe oferecendo aqui. Então, a nossa orientação é que você exercite quantas vezes forem necessárias e mais, seu filho desenvolverá a integração entre as partes de seu cérebro. Contar histórias é uma ferramenta poderosíssima para ajudar o seu filho a integrar as partes do cérebro dele. Faça ele contar os fatos sempre que não estiver conseguindo lidar com eles. E quando não se lembrar, ajude a juntar as peças e tornar a memória explícita. Você conecta com o que ele está sentindo no momento e conduz para um final feliz, entende? Além de desenvolver a integração do cérebro do seu filho, contar histórias fortalece a memorização, como um músculo. Então, no dia a dia, faça muitas perguntas ao seu filho para saber o ocorrido na escola. Fuja de perguntas muito amplas como: filho, como foi seu dia na escola hoje? Ao invés, pergunte: o que aconteceu de mais divertido hoje? Ou o que aconteceu de mais chato hoje? O que você fez de legal para alguém hoje? Quanto mais você exercitar sua memória, fazendo lembrar de muitas coisas do dia, além de exercitar sua memória, você estará ajudando ele a compreender melhor suas experiências do dia, suas emoções, suas ações. Vale aqui também a utilização de um diário, um livro de histórias da vida dele, onde ele pode fazer anotações e desenhos dos principais episódios do seu dia. Estimular a recordação ajudará o seu filho a compreender melhor seu passado, seu presente e planejar o seu futuro. Se todo esse conteúdo fez algum sentido para você, curta, compartilhe com seus amigos. E também se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube te lembrar quando postarmos o próximo vídeo da série, ok? E comente aqui abaixo o que você pensa sobre esse assunto.